Hiperatividade e a medicalização da vida são assuntos deste Em Discussão, que recebe o professor de Psicologia da Educação, Francisco de Assis Furtado, e o professor de Psicopatologia e Psicologia da Saúde, Rogério Paes. Vou começar com o professor Francisco. Professor, explica o que é a hiperatividade. Bom, a hiperatividade não é uma questão fácil de conceituar, né, porque existem diferentes enfoques para analisar a hiperatividade. Então existe, por exemplo, a questão comportamental para entender a causa da hiperatividade e também existem as questões farmacológicas para entender a hiperatividade. A partir do momento que você pode conceituar a hiperatividade é que você vai fazer a intervenção. Então não existe uma definição única de hiperatividade, vai depender do enfoque teórico que você vai dar sobre a hiperatividade. A partir de que fase da vida ela é percebida? Então, essa que é uma questão interessante, porque a hiperatividade parece que ela só acontece no contexto educacional, em um momento em que a criança está em plena fase de desenvolvimento físico. Em outros contextos, você não identifica a hiperatividade. Essa é uma questão, para mim, muito relevante. Por que só na escola, né? E quem identifica uma criança hiperativa? Isso aí, para mim, é uma questão muito séria. Quais são os indicativos? Pois é, os indicativos da hiperatividade são vagos demais, porque são indicativos que estão implícitos no desenvolvimento motor da criança. Correr, pular, não ficar sentado por muito tempo. E há de considerar que, por exemplo, uma das questões que me chama a atenção, que o índice, 8% são meninos e 2% em meninas, a incidência da hiperatividade. Por que dos meninos e não tanto nas meninas? Isso tem a ver com o tipo de brincadeiras que as crianças têm. Qual é o tipo de brincadeira que o menino tem? É chutar bola, é correr, é pular, é brincar de briga. E as meninas, quais são os tipos de atividades que elas têm? É brincar de casinha. Então, isso tem a ver diretamente com essa questão. Uma criança que vai está nessa faixa etária, ela está em plena atividade física e traz para a sala de aula e para a escola as atividades que elas têm na escola. Se você perceber na questão social, você vai ver que a hiperatividade está muito atrelada também à classe menos favorecida. Porque se você verificar quais são as atividades que essas crianças de classes menos favorecidas, elas só têm brincadeira onde exige todo um esforço físico, que é correr, é pular, é subir em árvores. Enquanto que na classe média, as atividades são outras. A criança está concentrada. Hoje, fala assim, que tem um computador, onde absorve o maior tempo da criança e a criança consegue se manter sentada. Então, a hiperatividade, ela tem vários enfoques e várias maneiras de se analisar uma criança hiperativa. Né? Os indicadores são extremamente vagos. Né? Não tem uma definição de frequência de um determinado comportamento, que é como a gente analisa na área comportamental. Né? Para você identificar qualquer tipo de transtorno ou de distúrbio de comportamento, você tem que partir da frequência com que aquele comportamento ocorre. E nos instrumentos que existem para identificar uma criança hiperativa, esse critério não existe. Então, existe uma lista enorme de comportamentos que possam indicar uma criança hiperativa, não obstante, não existe a frequência com que esse comportamento ocorre. E a outra coisa que eu acho que é séria nisso aí, é que quem vai preencher esses formulários são pessoas leigas com relação ao assunto e que facilmente pode identificar uma criança hiperativa como aquela que levanta, que joga a bolinha de papel na sala de aula, que cutuca o aluno, que não faz o exercício. Quer dizer, tem vários aspectos aí para tentar definir o que seja hiperatividade. Professor Rogério, como o senhor observa o fato da hiperatividade ser medicalizada? Certo. Eu queria só complementar a fala do Francisco com relação à hiperatividade, né? Porque hoje em dia nós temos, enquanto código diagnóstico, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, não é? É o chamado TDAH, que é considerado um transtorno mental. E o que caracteriza um transtorno mental? A adjetivação mental, ela é caracterizada pela ausência de etiologia definida, certo? Senão não seria mental.
seria cerebral. Tá? Então, todo o campo dos transtornos mentais, eles se caracterizam pela ausência de etiologia definida. Então, o que existem são hipóteses. Né? Existem hipóteses causais com relação ao TDAH, assim como a qualquer outro transtorno mental, a depressão ou até mesmo a esquizofrenia, né? O transtorno bipolar, seja qual for. Ainda não existe, tá, com 100% de certeza, uma definição etiológica para esses transtornos. Seja genética, né, seja ligada a mecanismos neuronais, tá, de sinapses e etc. Não existe. Eles sempre existiram e passaram a ter nomes agora? Pois é, essa é uma discussão interessante, porque dizem alguns autores que se estão renomeando, tá, com novos nomes, velhos transtornos. Então, o que acontece? Quando você altera o nome, não é? Quando você passa a chamar, não é, a psicose maníaco-depressiva de transtorno bipolar, na verdade, há uma redefinição não somente semântica, mas também com relação à hipótese causal. Né? Quer dizer, quando você fala em psicose, o termo psicose, ele foi incorporado pela psiquiatria, mas ele foi apropriado pela psicanálise. Então, a gente está num campo, digamos que é um campo teórico-conceitual, que os manuais nosológicos contemporâneos em psiquiatria procuraram eliminar, dizendo que vão só descrever um fenômeno, como se isso fosse possível, uma descrição neutra de um fenômeno. Então, ao renomear a psicose maníaco-depressiva, por exemplo, de transtorno bipolar, o que ocorre é que a hipótese causal deixou de ser psicanalítica, ou seja, ligada a aspectos ambientais, como você colocou inicialmente, não é? Nós temos essa dicotomia entre o ambiente não é? E o indivíduo, certo? E passou-se a designar uma outra etiologia para o transtorno bipolar, que seria a hipótese genética, ligada à hereditariedade, né, de que o indivíduo já nasceria com uma predisposição inata para determinado transtorno, isso seria herdado geneticamente de um familiar que também apresentou esse transtorno e que o ambiente seria um gatilho, tá, para disparar o transtorno, mas que a causa não seria mais ambiental. O ambiente seria um gatilho, certo? Então, a gente está, ao renomear esses transtornos, não é? Ao renomear esses problemas, melhor dizendo, de transtornos, não é? Porque o próprio termo transtorno vem do inglês disorder, não é? Que o prefixo dis significa má, e order, que é ordem, quer dizer, existe uma má ordem, não é? É preciso, então, restabelecer uma ordem inicial que seria supostamente melhor do que a ordem que aquele indivíduo apresenta, ou mais próxima da normalidade, entendida enquanto frequência estatística. Não é? Então, a gente está, ao renomear, não é, esses problemas de transtornos, redefinindo a própria etiologia e pressupondo, não é, que intervenções externas, sem a implicação subjetiva do sujeito, vai restabelecer essa suposta ordem anterior que foi perdida. Há também quem defenda que são problemas novos produzidos por esse século, pela realidade do mundo. Não necessariamente. Às vezes as pessoas consideram isso como uma coisa nova. Isso não é novo. A roda já foi inventada faz muito tempo. Só queria complementar também aqui a fala do Rogério com relação à questão causal. Os instrumentos que são utilizados para tentar identificar uma criança hiperativa, ela é de nível 1, ou seja, são escalas nominais, onde elas são excludentes. E essas escalas não estabelecem relações causais, né? Elas simplesmente identificam e classificam o sujeito hiperativo no hiperativo, porém, não estabelecem relações causais. E uma outra também questão que você colocou do ambiente, essa questão da expressão transtorno, né, que vem do inglês, que implica desordem, que é como a comportamental entende. Né? Porque o que acontece? O ambiente escolar, a priori, ele exige uma inibição motora.
né, a sala de aula. Como a criança tem pleno desenvolvimento físico, vai ser difícil essa inibição motora. E aí é que se considera, então, uma disfunção, né, do comportamento com o ambiente. Eu acho, com relação a essa sua pergunta, tem uma questão fundamental, não é? Que é o fato de que é muito mais fácil você mexer no indivíduo do que na sociedade. Exatamente. Né? Vamos lá. Né? Não existe causa conhecida com 100%. Isso é só um exemplo, não é? Qualquer doença infecciosa, a causa é conhecida com 100% de certeza. Isola-se o germe, que é um vetor único de transmissão daquela doença, você passa, não é, a prevenir, não é, o contágio, e o tratamento, então, é a eliminação do germe para restabelecer um estado anterior. Esse é o modelo biomédico, que não serve, a meu ver, para ser aplicado aos transtornos mentais, porque não tem causa definida. Então, a gente está num campo de especulação, vamos especular. Adorei a sua pergunta. A sociedade pode estar produzindo, não é, determinados transtornos? Bom, se a gente pensar, não é, que no mundo contemporâneo os apartamentos estão cada vez menores, não é? Vamos pensar que as escolas estão cada vez mais cheias. Isso. Os professores cada vez mais mal pagos, não é? Sobretudo os professores do ensino fundamental. Os pais e as mães tendo que trabalhar de 12 a 14 horas por dia para poder sustentar a casa, né? A violência, né? E aí eu não estou aqui questionando se é um fenômeno midiático ou se é um fenômeno real. O que eu estou afirmando é que a violência impede que muitas crianças brinquem com brincadeiras usuais que se fazia na rua há 30 anos atrás, né? Então, vocês imaginem essas crianças dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto extremamente adverso, né? E tendo que tendo que ter uma responsabilidade, não é? E um certo autocontrole que é exigido de um adulto, né? Então, eu me pergunto se ainda existe o espaço lúdico na sociedade contemporânea, ou se a criança, desde a mais tenra idade, ela passa a ter exigências que são exigências que fazemos para os adultos, não é? E a própria criança, os próprios pais passam a ver essa criança dessa forma, não é? E exigindo delas, não é, um comportamento que não era exigido há 30 anos atrás. Então, eu acho interessante essa hipótese, quer dizer, será que a sociedade contemporânea ela não estaria, de certa forma, promovendo, não é, determinados comportamentos que, ao invés de serem vistos à luz do contexto no qual eles surgem, são vistos de forma medicalizada como transtornos que precisam ser consertados, né? Quando o Francisco começou a dizer, né, dessa dicotomia, né, entre o ambiente e a questão medicamentosa, né? Atualmente se vê o TDAH como se fosse um problema de um corpo que é uma máquina, né? Tal como no seu carro, falta óleo, o motor não funciona direito, você vai, completa o óleo, ou troca o óleo para o motor funcionar, né? Atualmente, essas pessoas são vistas dessa forma, né? Como uma máquina, né, na qual falta algo, né? E aí existem as hipóteses biológicas que falam de déficits, né? Quer dizer, é sempre o déficit de alguma substância, né? Seja um neurotransmissor ou outra coisa, que precisa ser consertado, né? Que precisa ser suprido, e essa pessoa vai suprir por uma intervenção medicamentosa, e a partir desse momento, não é, vai se restabelecer o estado anterior, não é? E como o Francisco aqui colocou muito bem, não há critério para se definir o que é o estado de normalidade. Isso. Não é? Esse estado de normalidade, ele não pode ser, a meu ver, definido pelo critério estatístico da frequência, né? O mais frequente como sendo normal. Nem sempre o mais frequente determina, não é, o saudável. Um exemplo, para a sociedade brasileira é normal ter cárie.
Quer dizer, a cárie é um fenômeno frequente na sociedade brasileira, mas nem por isso a gente pode considerar isso como saudável, como normal. A cárie é algo que precisa ser evitado. Então, nem sempre o que é mais frequente delimita o saudável, né? Às vezes, o menos frequente é o que delimita ali a salubridade. Então, nesse sentido, né, quer dizer, o que essas crianças estão querendo dizer com esse comportamento, né? Quer dizer, você isola de um contexto, você individualiza a questão e o problema, né? Você conserta esse indivíduo e deixa o contexto no qual ele surge do mesmo jeito, são questões interessantes para a gente estar pensando. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos a falar sobre a hiperatividade e também sobre a medicalização da vida. Não sai daí. O Em Discussão está de volta com o tema hiperatividade e a medicalização da vida. Professor Francisco, como você observa esse fato, a questão da medicalização, da hiperatividade com psicotrópicos? Bom, eu vejo a questão da medicalização mal necessária. Acredito que o Rogério tem melhor condições de falar essa questão histórica da medicalização, né? O senhor é contra? Totalmente não. Totalmente não. Acho que a medicalização é um mal necessário, né? É um uso inadequado que se faz da medicalização com a questão na hiperatividade. Até que ponto se deve usar o medicamento? Na hiperatividade... E a partir de quando? Que momento da hiperatividade? Uma pergunta boa essa tua. Voltando à questão anterior, se a gente estava com dificuldade de conceituar a hiperatividade, eu particularmente, na minha prática, eu já trabalhei com crianças hiperativas, enquanto trabalhei como psicólogo escolar, e não via solução nenhuma, porque é uma questão paliativa. Passa o efeito, o menino continua, né, com movimentos excessivos motores. Então, eu não sei aí como é que o Rogério vê essa questão. Dessa parte conceitual da medicalização, a medicalização não é algo bom ou ruim em si, tá? A medicalização é um conceito sociológico, é um conceito que vem da antropologia médica, da sociologia da medicina, que nos possibilita estar operando, não é, conceitualmente com a prática cotidiana, né? A prática médica cotidiana, digamos assim, né? Permite-nos ilustrar um cenário, né, de práticas de assistência, né, a pessoas com TDAH. Agora, o conceito de medicalização, é bom que se diga, o que é a medicalização? É um processo de extensão da racionalidade médica, tá, a problemas sociais, digamos assim, e a problemas e a eventos da vida natural. Por exemplo, um evento social que coloca um dilema moral, né? A toxicomania, o alcoolismo, não é? A transexualidade, não é? Ou qualquer forma de, entre aspas, desvio da sexualidade suposta normal. Isso coloca um problema moral, não é, para a sociedade, né? E a sociedade coloca nas costas da medicina, quer dizer, da ciência e mais especificamente da medicina para dar respostas, né? A gente pode... A loucura também, né? A loucura foi um problema aí, quer dizer, se a gente pensar na loucura como a experiência trágica da desrazão, que sempre esteve presente, né? Desde que nós formamos a cultura, né? Desde que nós começamos a falar e nos tornamos seres de linguagem, a partir de um determinado momento foi apropriado pelo saber médico, né? Então a gente pode falar de uma medicalização da loucura que se deu a partir, não é, da Revolução Francesa, aí do fim do século XVIII. Né? E hoje as respostas que a gente dá à loucura continuam medicalizadas, né? Cada vez menos, mas continuam medicalizadas, né? A gente pode pensar em eventos da vida natural, por exemplo. Isso. Parto está sendo extremamente medicalizado. As fases da vida, a infância, a adolescência, a velhice, não é? A morte, não é? São todos eventos naturais, estão sendo extremamente medicalizados. Então,
é como se a medicina, não é, a racionalidade médica, ela expandisse, não é, o seu grau de intervenção sobre praticamente a população inteira, né? Sendo que nós envelhecemos, nós morremos, nós fomos crianças, adolescentes, né? Homem, mulher, né? A medicalização da mulher já é algo que acontece há bastante tempo. Os homens agora estão sendo medicalizados, né? Tem até propaganda na televisão para disfunção erétil, né? A antiga impotência, né, masculina, hoje em dia é chamada de disfunção erétil. Então, quer dizer, não basta o sujeito ter uma ereção e uma relação sexual, né? Preciso ter uma ereção numa medida X, né? Então, existem graus de medição, né, da disfunção, né, leve, moderada, grave. Quer dizer, a gente está entrando numa lógica que é meio absurda. Então, o que a gente questiona é a má medicalização. Ninguém é contra a medicalização do câncer, ninguém é contra a medicalização das doenças infecciosas, né? Ninguém é contra a medicalização de doenças, não é, que têm efetivamente uma etiologia minimamente definida. Né? A gente é contra a banalização da medicalização. E essa banalização se dá com bastante força no campo dos transtornos mentais. Professor Francisco coordena aqui um fórum, está à frente de um fórum aqui no Estado sobre a medicalização. Qual o objetivo? Antes de responder a tua pergunta, eu queria complementar aqui a fala do Rogério. Não é que sejamos contra a medicalização. A questão é que a medicalização é um processo em que questões sociais, da vida social ou das questões educacionais, passam a ser biológica, desconsiderando as questões sociais, culturais, econômicas. Quando você desconsidera isso, você torna fato da vida ou questões educacionais como uma questão biológica, aí é o perigo da medicalização. Por exemplo, a questão voltando ali à hiperatividade, o que eu vejo, que muitas vezes a professora que está em sala de aula, ela não considera a constituição histórica e social da criança que está em sala de aula. Ela centraliza o problema no indivíduo e esquece que existem todos os outros problemas, fatores relacionados com o processo da escrita e da leitura. Então, acho que aí o perigo que é da medicalização. E qual o objetivo do fórum e as atividades, quais são? O objetivo do fórum é discutir, né, com a sociedade e com a academia essa questão da medicalização. Né? Então, nós vamos incluir vários temas, tá? Uma delas é educação e saúde, qualidade de vida e saúde, né? O próprio TDAH e outros temas, né? Para mostrar que a questão da medicalização perpassa por outros fatores que não necessariamente medicamentar qualquer coisa. O fórum combate intensamente essa questão. Eu não sei se é bem combater, mas pelo menos é conscientizar isso que nós estávamos discutindo, que nem tudo deve ser medicalizado. Né? Como também nem tudo é psicológico. Porque às vezes as pessoas têm mania de achar que tudo é psicológico. É bom, eu posso só interromper, porque é uma questão fundamental. Quer dizer, não se trata aqui de reserva de mercado. Não é porque nós somos psicólogos que nós vamos defender a psicologização em contraposição à medicalização. Né? Se você medicaliza ou se você psicologiza o indivíduo isolando do seu contexto, isso é ruim. Né? O que a gente quer é trabalhar essa questão multifatorial, né? Quer dizer, multicausal. Né? Nada, não dá para se isolar nada. Né? Então, é essa a questão que eu acho bastante interessante ser colocada aqui. O senhor prevê de efeitos na sociedade dessa tendência à medicalização? Boa pergunta. Exatamente. Eu acho que é isso que o fórum vai se propor, tentar mostrar que os fatos existem, mas de uma forma contextualizada. Né? Que o indivíduo é constituído socio-historicamente. Né? Que as questões não são simplesmente individualizadas, elas são sociais, elas são econômicas, elas são culturais, elas são educacionais. Uma criança que não aprende, não é o medicamento que vai fazer essa criança aprender. Agora, eu acho que um dos principais efeitos é o apagamento do sujeito e a despolitização da vida. Né? A nossa luta agora,
né? Se a gente pensar em vários conceitos que estão sendo usados por autores como sujeito cerebral, né? Tem autores falando de eu neuroquímico, quer dizer, toda transformação, né, passa pelo corpo, né? Então a gente tem cirurgias plásticas que hoje em dia viraram epidemia, literalmente epidemia, né? A gente tem a bariátrica, a gente tem todas as técnicas de intervenção corporal que falam de uma transformação do corpo, não é? Para visar alguma coisa. Quer dizer, a gente está numa cultura, não é? Que alguns chamam de pós-moderna, outros de modernidade tardia, mas que fala da queda dos ideais, não é? Da queda das utopias, não é? Da falta de uma perspectiva política, não é, para a resolução dos nossos problemas e da individualização desses problemas, de respostas cada vez mais individualizadas, dadas tanto pela medicina quanto pela psicologia. Isso. Hoje em dia a psicologia se torna a prima pobre porque o cérebro ele ressurge como ator social. Então a medicina, a neurociência, né, e um ramo da psicologia também, mais especificamente o cognitivismo, eles têm muita força na contemporaneidade. Por quê? Porque o ator social deixou de ser o sujeito, deixou de ser esse espaço vazio para a emergência de alguma coisa, isso é que é o sujeito em psicologia, é um espaço vazio que permite a constituição dos eus, não é? Que variam de cultura para cultura. Não é? Isso é que é o sujeito, é um espaço que é vazio, que não pode ser preenchido. Se você preenche, se você coloca o cérebro no lugar, se você coloca alguma coisa no lugar, não é? Isso é um equívoco. Então você está tamponando justamente esse espaço que deveria ser vazio para que a gente possa se transformar, né? Para que a gente possa mudar, né? Conviver com a alteridade. Né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo que é muito intolerante. Né? E se a gente pegar, por exemplo, os estudos da deficiência, né? São estudos de língua inglesa, né? de sociólogos de língua inglesa, que eles vão falar o seguinte: a deficiência só existe porque a sociedade não é capaz de acolher as diferenças. Tá? Então, a deficiência ela surge a partir de uma diferença julgada negativamente. Então, a gente está fazendo um julgamento de valor em cima de uma diferença negativo. Né? Tanto que, hoje em dia, existem portadores de síndrome de Asperger, né? Isso para ficar só no campo da infância, né, e da adolescência, não é que é uma espécie de autismo light, né? Com a licença poética, é o chamado autismo de alto funcionamento. Né? Eles próprios estão lutando pela desmedicalização da sua condição. E o interessante é que eles usam um argumento biológico, tá? De que Asperger seria uma disfunção cerebral. Então eles usam o argumento da neurodiversidade. Eles falam, não é patologia, é neurodiversidade, é diferença. Então a gente quer sair do código diagnóstico. E provavelmente a próxima edição do DSM, que é o manual americano, não é, de psiquiatria, de classificação psiquiátrica, vai eliminar o transtorno de Asperger, não é, do seu corpo. E isso é interessante, porque a própria sociedade ela é ativa. Né? Como não há causa definida para os transtornos mentais, eles têm limites que são disputados, certo? Não são limites definidos pela medicina. Não é? A partir do momento em que, nos anos 70, um grupo de homossexuais americanos disse, não é, que a condição deles não era patológica, eles lutaram no plano político e mudaram isso. Hoje em dia, a homossexualidade não está nos códigos classificatórios. Eu acho que se a sociedade não abrir os olhos para isso e não lutar pelos seus direitos no plano político, a gente vai cada vez mais ser patologizados, né, e daqui a pouco só vão existir indivíduos autômatos e rastejantes. O Rogério foi bem feliz nesse exemplo que ele deu da homossexualidade. A homossexualidade sempre foi considerada, há algum tempo atrás, uma doença. Hoje já não é mais. Assim como a AIDS foi atrelada a essa população homossexual, hoje já não é mais. Então, o fórum visa justamente essa conscientização e essa politização dessas questões sociais. Uma coisa, por exemplo, no DCM, na nova versão do DCM que está sendo elaborada, a questão do luto. Isso. Vai ser, dentro da nova elaboração, vai ser normal, né? Um luto, uma perda de um ente querido, até o 14º dia. O 15º dia já é depressão. Então, são essas questões que a gente tem que estar atento, que a sociedade precisa se localizar. É o capital definindo o que é patológico ou não.
É o imediatismo do mundo contemporâneo e da lógica da eficácia, né, da produtividade, que está definindo. Quer dizer, até 15 dias, 14, 15 dias, tudo bem, a partir de 15 dias já vira um problema. Há um crescimento do uso de psicotrópicos para a depressão? Com essa questão do DCM agora, essa nova versão, provavelmente. Agora, não se questiona a quem isso está servindo. Eu acho que o problema maior atual é que a depressão é confundida com a tristeza. Isso, a gente não está negando que a depressão exista, né, que seja uma condição patológica, né, que precisa ser tratada de forma médica e psicológica, né, e social. Quer dizer, a pessoa precisa contar com o apoio dos familiares, dos amigos, né, tem todo um contexto. Agora, é essa banalização do diagnóstico que a gente questiona. Quer dizer, o luto, não é uma condição normal. Quer dizer, você reagir à perda de um ente querido, você reagir à perda de um emprego, né, não passou no vestibular, né, quer dizer, isso te causa um pesar, e a expressão desse pesar é normal. Não expressar esse pesar é que seria normal. Você perder a mãe, o pai e ficar numa boa, quer dizer, é isso que a gente questiona. Esse luto normal, hoje em dia, é considerado patológico, né, e está sendo cada vez mais medicalizado. Medicalizado no mau sentido, né, da medicamentação, da administração de medicamentos para curar uma tristeza, que é uma questão cultural, a forma como você lida com a perda. No Brasil, se você tiver perda e for fazer um churrasco, você vai ser crucificado. Porque culturalmente o que se espera é que você fique triste, que você chore, que você fique angustiado, que você fique em depressão. Mas tem outras realidades culturais, não, que o cara vai, faz churrasco, se embriaga. É uma questão cultural, né? E o DCM está colocando aí uma perda natural, né, do ente querido, como depois do 15º dia, uma questão patológica. Para servir as indústrias farmacêuticas, isso. O professor Rogério é autor deste livro. Qual a abordagem, professor? É uma visão crítica da psicopatologia, né? Foi feito especificamente para estudantes e profissionais de psicologia, mas não necessariamente, não é? É porque normalmente, a literatura de psicopatologia tem um viés muito medicalizado que espanta os leitores mais críticos. Então, parte dessa discussão que eu fiz aqui está nesse livro, né? E é um guia de psicopatologia para profissionais da área da saúde de forma geral. Foi lançado há quanto tempo? Não, vai ser lançado agora no fórum também aqui. Vai ser lançado também aqui no fórum, né? Foi lançado no último dia 22 na Universidade Federal de Sergipe e vai ser lançado no fórum do qual eu vou participar. Ok. Certo. E o foco do trabalho e também o público-alvo, principalmente estudantes? Estudantes e profissionais. Profissionais. Estudantes e profissionais. Especificamente da área da saúde mental. Isso. Como foi o processo de construção do livro? O processo de construção foi com base em aulas, né? Foram anotações de aulas que acabaram virando o livro. Durante os 6 meses em que eu ministrei a disciplina de psicopatologia ininterruptos, né? Todo semestre, eu fui produzindo material, né? E complementando aquilo que não era falado pela literatura já existente e, de certa forma, ficou um manual didático, né? Um manual didático, tanto para quem quer lecionar quanto para quem quer, né, cursar a disciplina nas férias ou onde quer que seja, né? O Em Discussão, que tratou sobre a hiperatividade e a medicalização da vida, fica por aqui. Até o próximo encontro.